Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, são 10 horas, dia 22 de junho de 2012. Começa agora mais um programa Cresce Esclarece, diretamente do auditório da TV Cresce em São Paulo. E estive com o nosso novo presidente José Augusto Viana Neto. Ele recomendou que desse um abraço a todos os nossos internautas que nos acompanham nesta manhã desta sexta-feira, de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil. E nós estamos tecendo comentários sobre a questão de crédito imobiliário. Nós já tivemos aqui a presença do Banco Itaú, nós já, com o doutor França, tivemos a presença do doutor Mauro Antônio Rocha, que é da área jurídica da Caixa, que comentou tudo sobre a questão jurídica da Carta de Crédito Fundo de Garantia e do saque de fundo de garantia. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. É o nosso grande amigo aqui, Antônio Barbosa. Ele é o superintendente executivo do crédito imobiliário do HSBC. E nós vamos hoje saber tudo sobre a questão do crédito imobiliário do HSBC, para que você, internauta, possa discernir no momento em que o seu cliente estiver ao seu lado e você possa indicar a melhor opção para o seu cliente. Tá? Então, eu queria agradecer aqui o nosso representante do HSBC, o doutor Antônio Barbosa, em nome do presidente Viana e de toda a diretoria do CRES, pela disponibilidade em estar aqui tecendo os comentários sobre essa questão importante para nós, corretores de imóveis, que é sobre financiamento imobiliário. Doutor Antônio, bom dia, muito obrigado por sua presença. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de me comunicar com vocês, corretores, internautas. Estou à disposição para as perguntas e sugestões e troca de ideias em nome do HSBC, em nome do financiamento imobiliário no Brasil. Muito obrigado. Então, meus queridos internautas, a partir deste momento as perguntas já estão abertas. Mas, caso você queira fazer pergunta posterior, você pode mandar a sua pergunta, nós vamos encaminhar ao HSBC. O HSBC responde para o CRES. Nos próximos programas, nós vamos tecer esses comentários sobre a sua pergunta ao vivo para você, internauta, que nos mandar a pergunta. Hoje e durante a semana. Então, vamos aqui comentar, fazer a primeira pergunta ao HSBC, perguntar aqui ao doutor Antônio Barbosa, que qual é a verba do HSBC para este ano de 2012, já estamos no meio do ano, e dessa verba, quanto já foi utilizado, doutor Antônio? Bom, o HSBC, desde 2009, a gente tem um foco bem mais agressivo no crédito imobiliário. À época, nós tínhamos em torno de 2% de participação no mercado. É uma participação pequena comparada com o varejo, o tamanho do varejo do banco, que a gente tem em torno de 5%. E ao longo desses últimos 3 anos, nós fizemos um trabalho agressivo de crescimento no setor, principalmente através de parcerias com imobiliárias, e isso trouxe um crescimento acima do crescimento do mercado. E hoje nós temos uma participação de 5%, no mercado de financiamento imobiliário, e a nossa verba, ela é uma verba que depende muito da demanda que a gente tem. Nós não temos uma limitação de verba para crescer, então aquilo que a gente tiver de oportunidade de negócio dentro do perfil do imóvel, do cliente, do parceiro que nos indica aquele negócio, nós vamos estar fazendo esse financiamento. Isso quer dizer que então o Banco HSBC não tem limite de verba, olha aí, vamos aproveitar. Agora, uma pergunta que todos os corretores querem saber, no caso do corretor de imóveis, ele quer pleitear um financiamento para o seu cliente. Qual é o procedimento que esse corretor precisa fazer para poder dar atendimento a esse seu cliente lá no HSBC? Qual é o procedimento do HSBC? Bom, nós temos uma rede de imobiliárias conveniadas, uma rede grande, a gente tem mais de 100 imobiliárias conveniadas, além de uma parceria também importante com uma grande rede de imobiliárias no Brasil, a maior em número de corretores. Então, e nessas parcerias nós temos especialistas do banco que ficam locados dentro dessas imobiliárias ou que passam por essas imobiliárias com o objetivo de estar próximo aos corretores,
né, passando o conhecimento do financiamento imobiliário e, acima de tudo, capturando as indicações de negócio que partem desses corretores. Então, o procedimento, quando vocês estiverem frente a frente com o cliente, vocês oferecerem o financiamento imobiliário e houver o interesse por parte do cliente em tomar esse financiamento, nós temos os consultores que ficam espalhados por essas imobiliárias, ou se não, nós temos também os telefones que nós vamos oportunamente estar divulgando através do site, para que vocês entrem em contato e solicitem ou a visita de um especialista nosso, ou que vocês então passem o lead desse negócio, a indicação desse negócio, para que seja calculado através desse telefone qual é a simulação daquele financiamento, para que vocês então possam estar passando essa resposta prontamente para o seu cliente e aí então nossa equipe dá continuidade nesse financiamento que foi indicado por vocês em contato direto com o cliente, mantendo o corretor informado de todas as etapas do processo que a gente percorre junto com aquele cliente que nos foi indicado. Um corretor de imóveis autônomo, doutor Antônio, quando ele pode se dirigir a uma agência ou ele é obrigado a procurar essas imobiliárias que detêm essa questão do crédito imobiliário do HSBC? Boa pergunta, Gilberto. O corretor autônomo é o mais indicado. Qual que é a nossa preocupação? Nossa preocupação é levar o conhecimento, levar as ferramentas para a ponta, para que você, no frente a frente com o cliente, você tenha a confiança, o conhecimento para poder oferecer o financiamento imobiliário e, com isso, possa facilitar a venda do seu imóvel. Hoje, mais de 60% das transações imobiliárias possuem algum tipo de financiamento atrelado. Então, o nosso objetivo é, vocês têm dois caminhos, vocês podem entrar no nosso portal, vocês têm uma ferramenta de simulação. O que essa simulação passa para vocês? Ela passa de acordo com a renda que aquele cliente tem, que você captura isso e você imputa isso dentro do simulador, você já tem uma potencial de crédito que aquele cliente tem. E o cliente, nessa hora, ele tem uma ansiedade muito grande em saber quanto que ele vale. Porque dependendo do quanto ele vale, ele vai saber quanto que ele tem que dar de entrada, qual vai ser o valor da prestação que ele vai ter no mês a mês e por sua vez, qual o tamanho do imóvel que ele vai poder comprar. Sabendo isso, facilita o trabalho para vocês em indicarem imóveis dentro do perfil daquele cliente. Então, o caminho é o portal ou o telefone do nosso Phone Center, que eu vou disponibilizar para vocês através do site do Cresce, que vocês ligam para esse telefone e através desse telefone vai ter uma pessoa do outro lado da linha que vai fazer essa simulação para vocês e vai esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao financiamento imobiliário. Bom, eu vou pedir licença aqui para o doutor Antônio Barbosa e responder a pergunta aqui do Alessandro Vieira, que ele fez ao Banco Itaú. A pergunta dele é: que estudo o Itaú está fazendo para melhorar o tempo da avaliação dos imóveis, que na imobiliária dele levou até 15 dias para fazer a avaliação de um imóvel. E a resposta do banco é: o Itaú está investindo bastante nesta frente e eles já estão com 20% das avaliações sendo feitas em até 24 horas. E já que ele fez esta pergunta, eu queria aproveitar aqui e perguntar aqui para o doutor Antônio Barbosa qual é essa questão do banco HSBC. Quanto tempo leva quando se pleiteia, vamos dizer, um crédito imobiliário? Obviamente, o primeiro passo é a engenharia fazer essa avaliação. Quanto tempo está demorando no Banco Itaú, doutor? Aproveito essa pergunta, Gilberto, para falar um pouquinho sobre o processo, Hoje, o HSBC consegue emitir um contrato de financiamento em 70% dos casos em até 30 dias. O nosso prazo médio de emissão está em 32 dias, mas 70% dos contratos são emitidos em até 30 dias. As fases do processo, elas basicamente são: a primeira fase, que é a aprovação de crédito do comprador; a segunda fase, que caminha em paralelo, que é a avaliação, engenharia, que é a pergunta, e a documentação do vendedor. E a terceira fase, que é a própria emissão do contrato e depois o pagamento do vendedor. A avaliação, ela é uma etapa que, de fato, é uma etapa mais longa do processo. Todavia, é importante esclarecer que a avaliação ela é um serviço
que os bancos prestam ao comprador e também a vocês, corretores. Por quê? Porque nós temos um engenheiro capacitado, credenciado, que ele vai até cada um dos imóveis, adentra aquela propriedade, ele checa a parede, o chão, os encanamentos, fiação elétrica, ele checa toda a qualidade daquele imóvel e então ele faz um laudo e esse laudo é uma importante ferramenta, não só para a garantia do banco, como também para a garantia do comprador, que ele vai ter a certeza de estar comprando um imóvel em boas condições de uso. Hoje nós temos um acordo com as empresas prestadoras de engenharia, porque esse é um processo terceirizado no HSBC. Então é importante dizer que o cliente ele paga isso direto para o avaliador, não existe nenhuma sobretaxa do banco nesse sentido, ele contacta direto ao engenheiro, faz o pagamento para o engenheiro se dirige à propriedade marcado com o vendedor e com o comprador e lá ele faz todo o laudo, todo o processo de avaliação. Hoje, em média, no HSBC, isso tem demorado em torno de 4 dias, né? Mas é importante dizer que, em paralelo à avaliação, a gente já está coletando a documentação de segunda fase do vendedor. Então, a percepção do corretor da demora da avaliação, ela não existe, porque, de novo, ela caminha em paralelo com a documentação. Então, quando a gente recebe o laudo da avaliação, a gente também já recebe a documentação de segunda fase, juntamos os dois e passamos para a emissão do contrato. Daí, uma das razões do HSBC conseguir, em até 70% dos casos, emitir os contratos em até 30 dias. É um tempo bom. Vamos falar sobre linha de crédito, taxa de juros e prazos que o Banco HSBC oferece no mercado. Pois não. Bom, hoje nós trabalhamos com 3 produtos que variam conforme o valor de avaliação do imóvel. Então nós temos a faixa de imóvel até R$150 mil, onde trabalhamos com uma taxa de TR mais 9,5. TR é o indexador usado nos financiamentos imobiliários, vem também como o indexador usado na remuneração da poupança, e a poupança é o grande funding, né, que alimenta o mercado imobiliário. Depois nós temos os imóveis acima de 150 mil e até 500 mil reais, que é o que a gente chama da faixa do SFH. Nessa faixa trabalhamos com uma taxa de TR mais 10,5, né? E acima do SFH, o SFI, trabalhamos com uma taxa de TR mais 11%. Hoje o nosso prazo máximo chega até 30 anos e digo que nós temos um apetite muito grande para estar fazendo negócio. A gente tem, apesar de termos essas taxas na nossa tabela, a gente também tem uma análise de preço conforme o perfil do cliente. Então, peço a vocês que encaminhem negócios para nós, encaminhem eventualmente o preço da concorrência, que em muitas vezes, estando dentro do nosso perfil, a gente vai estar igualando, até melhorando esse preço para trazer esse negócio para o HSBC e para vocês, corretores. Isso é muito bom. E, segundo já entendi, é que o HSBC também trabalha. Se o seu cliente tem um risco menor ao banco, óbvio que o banco vai estudar uma taxa até melhor, porque ele quer conquistar esse cliente no mercado, porque é um cliente que vai ficar com o banco por 20, 25, até 30 anos. Né? E faço uma pergunta. O HSBC trabalha com a linha de crédito do FGTS? Veja, os imóveis até 500 mil reais, em sendo a primeira propriedade de imóvel, nós também fazemos o desembolso conforme as regras do FGTS para a compra de imóveis dentro desse perfil. Muito bem. Já que estamos falando em renda, normalmente os agentes financeiros eles mantêm um limite de renda, um mínimo de renda. Qual é o mínimo de renda exigido pelo HSBC para essa clientela? Olha, hoje a nossa renda mínima está em R$ 2.500. Um diferencial do HSBC é que nós chegamos até 70%, até 30% da renda bruta.
E isso é um diferencial que o banco tem, né? Então, ou seja, para tangibilizar um exemplo aqui, né, se tem uma composição de renda familiar, e aqui outro diferencial do HSBC, nós podemos compor a renda com até 5 pessoas. Então sejam irmãos, sejam amigos, familiares, até 5 pessoas podem compor a renda para obter um financiamento imobiliário junto ao HSBC. Então, supondo-se, né, que esse grupo ou que uma família, marido e mulher, tenha uma renda de R$5.000, o salário que pode ser comprometido é de até R$1.500 na nossa análise de crédito. E R$1.500 de renda, em média, dá para tomar um financiamento aí entre 120 e 140 mil reais para um prazo de 30 anos. Vamos lá, proponente comprador. Olha, isso é interessante para você, internauta, saber, porque nós somos o primeiro contato do comprador, do interessado, do nosso cliente. E, às vezes, o cliente, a gente pede as certidões e aparecem pequenas restrições, né? Deixou de pagar um celular, que são valores pequenos. Então, a maioria dos bancos faz uma análise de crédito para esse cliente, né? Dependendo do caso, se há risco, eles óbvio que não vão liberar. Eu não sei como é que funciona na questão do Banco HSBC, nessa questão de análise de cadastro para a liberação do crédito. Se restringe muito ou como é que o HSBC atua nessa questão? Bom, nós temos hoje uma ferramenta importante que a gente utiliza na análise de crédito, que é o score, né, a pontuação que é fornecido por um órgão externo ao banco, e essa pontuação ela considera a performance de crédito daquele cliente nos últimos anos, e isso dá um amparo importante para o banco nessa análise. Importante ressaltar que a nossa análise de crédito ela é uma análise julgamental, ou seja, nós temos pessoas que analisam os documentos que são enviados e analisam o histórico de cada um dos clientes. Então, como bem colocado, se é uma pessoa que tem uma restrição por uma dívida pequena, deixou de pagar uma conta de luz, um celular, né, e está comprando um imóvel de um valor grande, né, um valor de financiamento importante, nós, obviamente, vamos considerar essa diferença, esse pequeno tropeço aí que a pessoa teve nesses últimos meses, e isso tende a levar a uma aprovação de crédito. A gente descarta isso na nossa análise. Claro, se é um problema um pouco maior, se já tem uma recorrência grande em outros financiamentos, em outras inadimplências, isso pode inibir aquele financiamento. Agora, um outro ponto importante nessa linha é que muitas vezes a gente pode não aprovar o crédito no valor que foi solicitado, mas a gente aprova o crédito num valor menor porque existe um histórico de crédito que não seja tão bom. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa intenção é fazer o negócio da melhor maneira possível e que com isso vocês consigam consumar a venda daquele imóvel usando o financiamento imobiliário do HSBC. Muito bem. Agora vamos a uma pergunta, onde já foi feita por um dos internautas numa entrevista anterior. E a pergunta para o HSBC é a questão do imóvel misto, residencial e comercial, se há financiamento. E se o banco também financia imóvel de madeira, e se o banco também financia imóvel que tem laudêmio. Então, importante a gente saber sobre isso, que é para que possamos orientar corretamente os nossos clientes, né? Então, doutor Antônio, imóvel misto residencial comercial, imóvel de madeira e laudêmio, imóvel com laudêmio. Há essa possibilidade de financiamento pelo HSBC? Olha, como eu disse há pouco, nós analisamos os laudos que são feitos pelos engenheiros, e conforme esta análise, nós decidimos se vamos ou não fazer o financiamento conforme a qualidade da garantia. Então, assim, não tem uma regra que não financia o imóvel em madeira.
Isso não acontece. Não tem uma regra que não financie o imóvel de uso misto. Então, tudo isso vai passar por uma análise. Na questão do laudêmio, existem alguns tipos de laudêmio, e dependendo do laudêmio, a gente também pode fazer o financiamento. Tá? Então, de novo, é importante dizer que a análise feita pelo engenheiro quando da visita ao imóvel, toda a documentação pertinente àquele imóvel que nós recebemos, e principalmente tendo em vista toda essa alteração urbana que vem acontecendo nas cidades, sejam elas grandes, médias ou pequenas, tudo isso tem feito com que as características dos imóveis tenham mudado muito. E isso não necessariamente se reflete no IPTU ou na matrícula daquele imóvel. Então, por isso que é importante, cada vez mais a gente estar atento aos laudos que são feitos pelos engenheiros e conforme esses laudos, a gente, dentro da análise julgamental que impera não só pelo crédito, mas também pela constituição da garantia, que é fruto da engenharia que nós recebemos, a gente analisa e podemos sim, eventualmente, fazer esse financiamento. Nós estamos falando em imóvel, o imóvel tem que estar com o documento regular, isso é normal para todos os agentes financeiros, toda a documentação regular, principalmente perante ao CRI, Cartório de Registro de Imóveis. Agora, um detalhe importante, o internauta tem que se ligar na questão de cadastro desse vendedor. Os proprietários têm que estar também corretamente certinho, ele não pode ter nenhum tipo de problema. Se ele tiver uma ação sendo cobrada na justiça, e isso vem a caracterizar, por exemplo, risco ao negócio, nenhum agente financeiro vai fazer financiamento nesse imóvel. Então, antes de encaminhar os financiamentos, precisamos fazer essa checagem, como nós fazemos costumeiramente em nosso escritório, antes de recorrer a algum agente financeiro. Então, vamos falar agora sobre a questão do seguro, DFI e do MIP, né? DFI e o MIP. O banco HSBC, ele tem uma seguradora, ou ele já tem um convênio com uma seguradora, ou o cliente pode escolher a seguradora que ele quer? Bom, a regra estabelece que o cliente tem o poder de escolher a seguradora que ele quiser. Nós temos um convênio com 2 seguradoras, oferecemos essas seguradoras para o cliente. E aqui eu aproveito para salientar um outro diferencial que o HSBC tem. Nós cobramos o valor do seguro e não há a mudança desse valor ao longo do contrato. Aqui é um diferencial importante que vocês precisam saber na hora da venda do financiamento. Aquele valor que nós cobramos quando da assinatura do contrato é o mesmo valor que vai ser cobrado ao longo de toda a duração. Existem muitas situações no mercado onde as seguradoras começam cobrando mais barato, a parcela fica mais barato no início, mas ao longo da duração do contrato o seguro vai subindo de uma tal maneira que ele começa a ficar muito mais caro do que aquela prestação inicial que, por exemplo, o HSBC estava cobrando pelo mesmo valor de financiamento. Recomendo a vocês, então, que quando tenham a simulação dos outros bancos, observem a soma total das parcelas ao longo de todo o período do financiamento, porque se acontecer essa pegadinha, isso vai refletir no valor total que está sendo financiado. E aí vocês conseguem efetivamente comparar os valores que são cobrados pelo HSBC e pelo outro banco. Isso deve se refletir no custo efetivo total. Mas, pessoal, às vezes, seguro morreu de velho. É bom somar as prestações até o final e lá vocês vão ter a comparação efetiva para, como o Gilberto bem colocou, vocês possam oferecer o melhor negócio para o seu cliente. Então, aí um diferencial importante que o HSBC tem frente aos outros bancos. Então, é importante fazer esta simulação na famosa sigla CET, né? O CET, que é o custo efetivo total, porque pode existir essa questão desse efeito cascata, né? É barato hoje, mas ao longo dos 20, 25, 30 anos ela começa a encarecer e poderá
ficar com uma prestação maior em relação a um outro agente que inicialmente poderia estar tendo um custo maior, mas acaba tendo um custo menor. Tudo isso é nossa obrigação como corretor, analisar para levar o melhor ao nosso cliente. E nós já estamos hoje também chegando praticamente ao final do nosso programa, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a questão de avaliação. O HSBC deve ter empresas contratadas para fazer avaliações, e eu pergunto, um corretor de imóveis não sendo engenheiro, mas sendo um homem de mercado, que vive o mercado 24 horas, porque o corretor de imóveis, ele toma café da manhã imóvel, almoça imóvel, janta imóvel, sonha com imóvel. Então ele é o homem que está ligado na região dele, quanto está valendo o metro quadrado dos imóveis, dos terrenos e de todas as áreas que faz parte do nosso nicho de mercado. Essas empresas contratadas pela HSBC, eles contratam imobiliária ou é só engenheiro? Olha, é uma boa pergunta. Corretora, eu falei imobiliária, mas corretora. É uma boa pergunta e eu digo a você o seguinte, hoje nós temos, são em torno de 30 empresas espalhadas pelo Brasil que fazem essa avaliação e eu garanto a você, Gilberto, que essas empresas sim, elas se embasam muitas vezes nos corretores locais que conhecem os mercados e sabem como que está acontecendo as transações de compra e venda, que preço, a comparabilidade daquele imóvel junto a uma outra transação que aconteceu. Isso seguramente ocorre nas praças espalhadas pelo Brasil. Confesso a você que eu não conheço a regulamentação no sentido de estender esta parceria junto a corretores, mas eu vou verificar e respondo isso através do site, oportunamente, se haveria a possibilidade de termos alguma parceria com corretores credenciados, algum tipo de curso que possa ser feito pelo corretor para que ele possa também prestar esse serviço de avaliação e, oportunamente, eu passo essa informação para vocês através do site. Ok, então veja bem, é uma pergunta boa para nós corretores, porque nos chega muita pergunta. Mas, se caso a HSBC, essas empresas contratadas pela HSBC, aceitar corretor de imóveis, vamos lembrar de uma única coisa. Vamos cumprir a resolução do Conselho Federal de Corretor de Imóveis, a 1066, e você, colega, tem que estar inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores. Por quê? Porque quem está inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores é aquele que tem o curso de avaliação com base na ABNT, obedecendo a NBR 14653, o item 1, 2 e 3, e o 4 que vai a empreendimento, ok? Então, vamos fazer uma última pergunta aqui ao Dr. Antônio Barbosa, do Banco HSBC, perguntando, no seu ponto de vista, quais as razões para o corretor e o cliente optar pelo HSBC e não por outra instituição financeira na hora de financiar o imóvel? Olha, o momento que vocês têm frente ao cliente é um momento ímpar. O brasileiro compra 1,7 casa por vida. Então, naquele momento, vocês estão ajudando o seu cliente a realizar um grande sonho. Então, para compartilhar esse sonho, é importante que vocês tenham um banco parceiro que entenda esse momento e saiba como lidar com ele de uma maneira transparente, próxima e com qualidade de serviço. Existem hoje muitos bancos que trabalham com preços muito agressivos, mas a experiência do cliente e a sua experiência dentro do processo muitas vezes não vai valer aquela diferença no preço. Como o produto crédito imobiliário é um produto voltado para correntistas, naturalmente aquele cliente vai ter que abrir a conta naquele banco, não é? Então, a experiência dele no dia a dia, não só durante o processo de financiamento imobiliário, como também sendo aquele o seu banco de dia a dia, também muitas vezes não vai ser aquilo que ele espera. E o poder de influência que o corretor tem nesse momento sobre o cliente final é muito grande. Então, eu quero passar a vocês a confiança de terem como suporte, como parceiro, um banco que tem o crédito imobiliário como um dos seus produtos estratégicos, um produto que nós fomos o banco que mais crescemos
nesses últimos 4 anos no mercado, dobramos a nossa participação e eu garanto a vocês que o nosso sucesso no nosso crescimento veio de vocês, corretores. Sejam vocês autônomos, que nos indicaram negócios, sejam as parcerias que nós temos com as imobiliárias, e isso que sim deu um grande avanço. Então, se vocês ainda não tiveram oportunidade de ter um financiamento junto ao HSBC, pergunte a um colega que já teve esse processo conosco. Pergunte a ele como foi o processo e veja a resposta que ele vai te dar. Por onde nós primamos? Nós primamos na transparência, na informação. Você tem um cliente muito ansioso do seu lado, querendo realizar aquela compra o mais rápido possível. Você assinou um compromisso de compra e venda com o vendedor. Nós temos a preocupação de que o prazo do compromisso de compra e venda não seja ultrapassado. A gente corre para emitir aquele contrato e pagar o vendedor de tal forma que a venda se consuma de uma maneira tranquila, transparente e que a experiência do cliente e a sua experiência dentro desse processo seja a melhor experiência possível, antes, durante e depois. Então peço a vocês para contarem com a HSBC no seu dia a dia, que vocês que são especialistas que conhecem imóvel como ninguém, que também passem a ser conhecedores de financiamento imobiliário e que esse conhecimento leve vocês a conhecerem aquele que é o melhor banco que pode oferecer a melhor experiência para vocês e para o seu cliente. Então o HSBC é parceiro do corretor, então conte conosco e essas são as razões que eu peço a vocês para testarem o nosso processo, né? Reclamarem se ele não funcionar bem, porque nós temos canais e cada feedback que vocês nos dão, nós procuramos melhorar e com isso fazer com que essa experiência se torne cada vez melhor. Colegas aqui de São Paulo, várias cidades aqui do estado de São Paulo, nós estamos com um colega de Manaus, nós estamos com um colega de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, hoje nos acompanhando, nos dando essa carona na TV Cresce. E, como estamos comentando tudo sobre crédito imobiliário, obviamente, na próxima semana nós vamos estar aqui com o diretor executivo que vem de Brasília, do Banco do Brasil, para falar sobre crédito imobiliário do Banco do Brasil, que é um dos bancos mais novos na questão de crédito imobiliário. Se não me falha a memória, é desde 1997 que o Banco do Brasil vem fazendo o crédito imobiliário. Ele é um dos mais novos aí, mas me parece que vem com um nicho muito bom aí para todos nós. Já ouvimos vários bancos, mais um banco nós ouvimos hoje. Olha como é interessante como a gente começa a conhecer melhor o banco, nós podemos discernir melhor para poder levar o melhor sempre para o nosso cliente. Isso é o trabalho do corretor de imóvel. Isso é uma obrigação, sempre levar o melhor aos nossos corretores de imóvel. Então eu queria agradecer aqui ao Dr. Antônio Barbosa pela sua presença, pela disponibilidade de estar nos falando sobre crédito imobiliário do Banco HSBC. E, se não me falha a memória, o site do HSBC é www.hsbc.com.br. E a pergunta que nós falamos sobre a questão do avaliador, vou pedir ao doutor Antônio que encaminhe para o Cresce, eu vou colocar ao vivo a todos vocês que nos acompanham nesta sexta-feira. Então, para suas considerações finais, o nosso muito obrigado em nome do presidente Viana, de toda a diretoria do Cresce, suas considerações finais, doutor Antônio. Bom, eu queria nada além de agradecer a oportunidade. Para nós é muito bom estar próximo de vocês, corretores. Vocês são a mola propulsora desse crescimento imobiliário que o Brasil está passando desde o final de 2004, quando houve a melhoria do arcabouço jurídico do financiamento através da alienação fiduciária, e isso trouxe um novo impulso a esse mercado, e tenho certeza que o crescimento não seria com a qualidade, com a grandeza que aconteceu, se não fosse o trabalho do corretor. Então, parabéns a vocês por serem um elo importante nessa cadeia de crescimento e contem com nós do HSBC para que a gente ainda mais faça com que esse crescimento perdure e cada vez mais ele traga louros para o cliente, para vocês corretores e para nós bancos. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos a sua presença, doutor Antônio. A todos vocês, colegas internautas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, já estamos no inverno, hein? Mas vai ser um inverno quente, um inverno maravilhoso para os nossos negócios. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana e bons negócios a todos vocês e muito crédito imobiliário aí aos seus clientes. Até a próxima sexta. Tchau, colegas.